cara mesmo é ignorante. Está no ar. Para você, professor. Para você, aluno. E para você, interessado em educação, o EducaCast. Eu gostaria que você me dissesse o que acontece com você. O que pode se aprender na escola? Matemática? Português? História? Aluno, já percebeu-se sem saber o que estava sentindo ou sem saber o que fazer com aquele sentimento? Pais, responsáveis, já notaram seus filhos assim? Sabiam que aprender a lidar melhor com sentimentos e situações também pode se aprender na escola? Bem, para saber mais sobre isso, hoje, no nosso EducaCast, vamos conversar com a psicóloga Letícia Ribeiro Benevides e com a estudante de psicologia Nicole Almozara Bontorim. Bem-vinda, Letícia. Bem-vinda, Nicole. Psicologia na escola. Letícia, como você entrou nessa área e já são quantos anos trabalhando nela? Então, a minha história com a escola, ela começa antes da psicologia, né? Eu venho de uma família de educadores e segui essa trilha, me formando professora, e só lá pelos 19, 20 anos é que eu descobri a psicologia, então fui estudar e me aprimorar nessa área, para bem mais para frente, né, descobri que eu queria unir essas duas áreas e que existia um campo de atuação muito grande, né, nessas duas áreas e trabalhar então com a psicologia dentro de uma secretaria de educação ou dentro de uma escola, né? Então, contando tudo isso, eu tenho 20 anos de psicologia, vou fazer 21 esse ano, mais os anos todos da formação, né, dos anos anteriores como professora, eu acredito que eu já esteja pensando sobre isso há uns 25, 26 anos no mínimo. 25 anos pensando, trabalhando, voltada para a psicologia no campo da educação. Mas o que é a psicologia no campo da educação? Olha, na realidade, não existe um único campo de atuação da psicologia na educação, tá? A educação e a psicologia conversam em muitas áreas, de muitas formas diferentes. Então, as possibilidades de atuação da psicologia ligada à escola são inúmeras, né? A gente poderia pensar, por exemplo, em relação à questão da psicologia do desenvolvimento, que ajuda aí os professores a compreenderem como é que essas crianças se desenvolvem, como é que elas aprendem. Uma outra perspectiva é a educação inclusiva, que vai trazer, né, essas peculiaridades no funcionamento desses seres humanos que têm algum tipo de alteração no seu funcionamento, para dentro da escola, para dentro da sala de aula, pensando essa condição da diversidade como uma condição humana, natural, mas também tem toda essa condição, por exemplo, de trabalhar o próprio ser humano, né? De levar para a escola a necessidade de enxergarmos o aluno para além das notas, né? De enxergarmos o aluno como um ser humano. Então, existem muitas possibilidades de atuação da psicologia na educação. E são duas áreas que se complementam muito. Pelo que dá a entender a sua fala, então é diferente trabalhar psicologia dentro da área educacional. Olha, se a gente for considerar, cada área de atuação da psicologia, dentro, fora da escola, é muito particular, né? Agora, na psicologia educacional, é muito difícil, por exemplo, a gente falar de um profissional que vai trabalhar isolado, né, na sua sala, no seu consultório. Isso é inexistente, no meu ponto de vista, da atuação da psicologia dentro da escola. Eu acho que o principal requisito é que ele esteja, então, o profissional da psicologia esteja, então, conectado com a equipe, conectado com os alunos, né, entendendo ali um pouquinho como é que está funcionando, como é que é essa dinâmica dessa escola, qual é essa dinâmica da sala ou daquele aluno, né? Então, acho que a principal diferença que eu verifico é que tem que ser um trabalho em equipe, né? É um trabalho em conjunto, é um trabalho coletivo, né? Conectado com os outros profissionais que estão ali ou com as outras pessoas que estão aí construindo a escola. Bom, creio que desde que você está na rede, algumas mudanças devem ter acontecido.
O que mudou? Com certeza mudou. É assim, do ponto de vista da educação como um todo, a gente tem muitas coisas diferentes hoje, muitos movimentos hoje acontecendo. A própria pandemia, por exemplo, obrigou, né, a educação a repensar o uso da tecnologia, né, para a aprendizagem. Mas a gente também tem uma série de movimentos que são anteriores à pandemia. Então, por exemplo, o Parâmetro Curricular Nacional, que foi algo que a gente foi pensando ao longo de muitos anos, que tem essa proposta de não só trazer um parâmetro mais parecido, né, para todos os estados, né, para todas as escolas do Brasil, mas também para pensar para além dos conteúdos, para pensar no quanto a escola precisa trazer para essa aprendizagem, para esse indivíduo, a oportunidade de se desenvolver como ser humano, né? Agora, do ponto de vista da rede municipal, também houveram muitas mudanças, né? Acho que a principal delas é o crescimento, né? A rede, há 8 anos atrás, era muito menor do que é hoje, em termos de quantidade de alunos, em termos de quantidade de escolas. E acho que até o próprio setor de psicologia, a atuação, né, da psicologia dentro da rede municipal, também acabou se ampliando, né? O que me fala sobre uma evolução aí muito importante nos três aspectos, né? Tanto na educação macro, quanto na educação municipal, quanto nessa atuação da psicologia dentro das escolas aqui em São Pedro. Muito legal as evoluções nessa área, evoluções que a BNCC abrange com as competências socioemocionais, mas o que são as competências socioemocionais? Então, competências socioemocionais são características, né, que uma pessoa tem ou pode ter, né, que vai interferir ali nas atitudes, no pensamento, na convivência, né, vai interferir então nesse padrão de funcionamento daquele sujeito, né? As competências socioemocionais, elas existem, na realidade, sempre existiram, né? Hoje elas são mais divulgadas, mais pensadas por conta do Parâmetro Nacional Curricular, que trouxe a necessidade da escola pensar e incluir nos seus parâmetros, né, também o desenvolvimento dessas competências nos alunos, né? E essa condição que trabalha aí para uma educação que a gente tem chamado de integral, ou uma educação para o ser humano, né, para além daquele conteúdo. Então, a gente poderia citar, por exemplo, são competências socioemocionais, a responsabilidade, a empatia, o respeito, o pensamento crítico, a organização, a criatividade, né? E essas são competências que vão fazer diferença no futuro de qualquer ser humano, né? Especialmente dessa geração. E qual ganho o aluno pode ter com esse amparo? Então, em primeiro lugar, o ganho vai ser de ser visto como um ser integral, como um ser inteiro, né? Eu não sou só o meu desempenho pedagógico ou acadêmico. Eu sou também um ser humano que me relaciono com os outros, comigo mesmo, com o próprio conhecimento, né? Então, acho que o primeiro ganho é passar a ser visto de uma maneira mais inteira, né? Agora, para além disso, o aluno também, com essa condição, ele ganha a oportunidade de desenvolver em si essas competências. A gente não nasce com isso necessariamente, né? O que acontece é que a gente vai tendo oportunidades ao longo da vida para desenvolver, então, a responsabilidade, o respeito, né? A organização, a criatividade. E o que se propõe hoje é que esses alunos tenham uma oportunidade dentro da escola de desenvolver essas habilidades, de desenvolver essas competências, né? E isso, como eu dizia antes, vai fazer diferença, porque o mundo hoje, ele não se contenta com um sujeito que tenha conhecimento, porque na realidade o conhecimento hoje está disponível em qualquer smartphone, em qualquer aparelho que você acesse a internet. Você dá um Google sobre qualquer assunto
E você já tem toda uma gama de conhecimento que antes não era acessível para todos, né? Hoje, o que o mundo espera é que essa pessoa que tem acesso a esses conhecimentos saiba, por exemplo, filtrar o que é bom e o que não é bom, o que parece, então, produtivo para ela e o que não parece, e consiga se adaptar a novas condições, né? Que crie soluções diferentes a partir de condições já conhecidas, né? Que tenha empatia, né? Enfim, então são essas competências que hoje, para essa geração especialmente, vão fazer a diferença até no mercado de trabalho. O que é feito, o que pode ser feito para desenvolver essas competências? Olha, isso ainda está sendo desenvolvido, né? O BNCC, ele não traz uma metodologia específica, né? Ele propõe que a escola, então, coloque no seu modo de trabalho também oportunidade para esses alunos desenvolverem essas competências, né? Então, isso vai depender de cada formato que o professor vai dando ou que a escola vai dando para o seu trabalho, tá? E claro, a gente já vem estudando sobre isso há pelo menos, acho que na rede, se não me falha a memória, há pelo menos 2 ou 3 anos, né. E a ideia é que a gente vá encontrando, conforme a gente vá, estudando mais, né, prestando mais atenção em como é que isso pode ser levado para a escola e encontrando novas formas de trabalhar isso tudo, tá. Agora, a psicologia também pode fazer propostas, né, não só para os professores, em termos de como flexibilizar suas aulas, de como incluir no meio dos conteúdos essas condições, como também fazer projetos específicos, né, de trabalho com os alunos em relação a essas competências, né? Ouvindo sobre esse trabalho, ouvindo sobre os processos, eu creio que a pandemia tenha sido um grande impacto. Eu acho que não só no seu trabalho, mas também em questões psicológicas referente aos alunos. Como você adaptou seu trabalho a esse período de distanciamento social e como essa pandemia pode afetar psicologicamente as crianças? Então, eu acredito que a pandemia nos obrigou mesmo, né, a fazer adaptações ao nosso trabalho, mas eu percebi que a principal mudança, né, foi, na realidade, na quantidade de atendimentos remotos que a gente passou a fazer. Porque o atendimento remoto ele já é uma realidade na psicologia há muito tempo. Eu, por exemplo, já fazia, numa proporção completamente diferente, mas já fazia trabalhos remotos, especialmente com pessoas que estavam distante ou dos grandes centros ou em outro país, né? E o que aconteceu foi que, devido ao distanciamento social, a gente passou a ter que usar essa ferramenta com muito mais frequência, né? E claro, né, todo o trabalho, vamos dizer, em loco, que o psicólogo poderia resolver ou realizar dentro da escola, passou a não existir mais, porque essa escola, então, passou a não existir daquela forma como a gente reconhecia, então, com o público, presencialmente, enfim. Então, eu acredito que a principal mudança tenha sido mesmo no uso da tecnologia para realizar o trabalho da psicologia e também um trabalho mais de aporte, né, de acolhimento, para a equipe escolar, né? O que antes talvez não acontecesse com tanta frequência como hoje acaba acontecendo mais. Olha, com certeza afeta todos nós, né, indiscriminadamente. Na realidade, assim, com relação às crianças, eu acredito que a gente só vai entender o tamanho, né, dessa condição, o tamanho dessas consequências, no momento em que a gente puder estar de novo presencialmente perto delas, né? Mas, de fato, existem algumas condições que a gente já vem perdendo, né? Condições de vulnerabilidade que se agravaram, condições, por exemplo, para desenvolvimento de certas patologias psicológicas, como transtornos de ansiedade, até a depressão, que infelizmente tem ocorrido com muito mais frequência e numa intensidade muito maior, né? Agora, de forma geral, mesmo que a gente não esteja falando dessas condições extremas, né, existe um grande prejuízo social, de desenvolvimento, né? Porque
a escola ela tem um papel muito importante no desenvolvimento do indivíduo, né? É lá que ele conversa, é lá que ele mais interage, é lá que ele mais brinca, né? É lá que ele vê outros modelos de comportamento e aí pode então ir se espelhando. E com o distanciamento, com a ausência da escola presencial, isso tudo vai ficando para um segundo, para um terceiro momento, né? Então, a gente sabe que tem, de fato, consequências, né, importantes e a gente vai precisar ir lidando com elas conforme a gente, então, entender mais objetivamente, né, o tamanho do problema e, claro, quando a gente puder estar mais perto delas, né, mais próximo delas. Agora, a gente já vem preparando essa proximidade, né, porque a gente sabe o quanto é importante que as crianças entendam que essa escola ainda existe, que estão todos preparados para recebê-la, que estão todos, então, implicados a ajudá-la a passar por esse momento, né? Então, por exemplo, desde o ano passado, a gente foi trabalhando com a estrutura humana da escola, a gente já foi fazendo todo um processo de acolhimento com funcionários, com gestores, com professores, por eles, né? É claro, porque naquele momento estávamos todos muito sensibilizados, mas em última instância, para preparar essa escola para essas crianças também se sentirem acolhidas, né? Adultos que se sentem acolhidos acolhem melhor, né? E é lógico que a gente vai trabalhar isso por um bom tempo, né? Nós estaremos abertos ou teremos que estar abertos, né, a acolher essa criança da forma como ela chegar na escola, né, e da melhor maneira que a gente conseguir. Se esse suporte que a psicologia dá já era importante antes, atualmente se faz ainda mais necessário diante desse período conturbado que vivemos. E relacionado a isso, fiquei sabendo que a Secretaria de Educação tem projetos para esse ano, e é isso com que a Nicole está envolvida, certo? É, é isso mesmo. Tudo isso que a gente tem enfrentado, na realidade, tem nos obrigado a pensar, né, em soluções de nos aproximarmos desses alunos, né, mesmo com a condição do distanciamento, né? E claro que pensar sobre isso tem feito brotar ideias, soluções muito interessantes, algumas inclusive inovadoras, né? Lembrando que muito antes da condição, né, da pandemia, o BNCC já trazia isso como uma proposta, trabalhar as emoções dos alunos, né? E, consequentemente, a partir disso, toda a equipe da Secretaria de Educação sempre esteve engajada nessa condição, né, em como fazer isso, né? Me parece que a pandemia só, na realidade, adiantou e aumentou as proporções dessa necessidade, né? Aliás, um desses projetos, que ele já está, inclusive, prestes a ser colocado no ar, é o Bem Me Quero. E aí eu acho que a Nicole pode falar um pouquinho melhor a respeito disso, né? Posso sim, Letícia. Eu queria começar falando na minha condição, antes de tudo, de ser aluna, né? Então, lá em outubro, lá em novembro, eu já comecei a pensar em como seria o retorno dos alunos, porque para alguns foi um ano que se sentiu perdido, que não deu conta da matéria, que tem muita dúvida, que não saberiam quando voltariam ao ambiente escolar e agora também ainda não sabem quando vamos voltar à normalidade. Então, além das matérias físicas, além do estudo de toda a grade, era bom a gente pensar no acolhimento dos alunos, na condição da saúde mental de cada aluno. E foi aí que começou a me instigar e eu comecei a pensar em alguma coisa que poderia ser feito com relação a isso, ao acolhimento dos alunos, a lidar com a inteligência emocional, a lidar com algumas questões socioemocionais, lidar com a socialização deles na volta para o ambiente escolar. Alguns estão com quadro de ansiedade, quadro de depressão, estão com o emocional abalado. A gente tem que pensar também que alguns dos alunos perderam parentes, perderam amigos, alguns alunos perderam a casa, pais perderam as condições de emprego. Então, é um momento em que a vulnerabilidade ela está sendo acentuada. E não só a vulnerabilidade do ensino, do estudo e econômica, mas também acentua os quadros de vulnerabilidade emocional dos alunos.
Então eu comecei a pensar em alguma coisa, algum projeto para ser feito, para ajudar eles nesse momento. Foi aí que eu tive contato com a Letícia, expus para ela a minha angústia de como seria a volta dos alunos, e a gente junta começou a pensar na melhor maneira de fazer, na melhor maneira deles aceitarem. E eu com a Letícia a gente pegou um desafio, que é levar as práticas e as habilidades socioemocionais para o contexto escolar. E a gente junta decidiu, antes de tudo, fazer um mapeamento para levar em consideração como estão as condições emocionais dos alunos. E depois disso, a gente vai acolher, a gente vai cuidar, depois a gente vai pensar em ensinar. E eu queria agradecer a oportunidade de poder colocar em prática as minhas inquietações como aluna com esse projeto da Secretaria de Educação. Eu queria também agradecer a parceria do Ivan e do Lucas, que trabalham para a Secretaria de Educação e estão com a gente prestando apoio nesse projeto. E eu queria convidar todos vocês para prestigiar esse programa inovador, que vai ser muito importante para cada aluno participante, para cada aluno ouvinte e também para a Rede Municipal de Educação. E é por isso que eu vou pedir para vocês compartilharem com os amigos, com os filhos, com todo mundo. E eu espero de verdade que a gente possa caminhar junto para um futuro melhor. Antes de terminarmos, gostaria de falar algo aos pais e aos alunos que nos ouvem e que não sabiam que a psicologia também está inserida na educação? Sim, acho que você, inclusive, já falou tudo, né? Porque a gente, com esse podcast, está podendo apresentar essa condição para as famílias, para os alunos, né? Talvez muitos não sabiam, né, que a gente estava tão próximo, sempre tentando o máximo que a gente pode estar próximo aí da educação e das escolas. Então, eu queria, sim, dizer que, especialmente nesse momento, é importante que a gente fique atento a como estão as nossas emoções, a como estão os nossos sentimentos, como estão os sentimentos e as emoções dos nossos filhos, que nem sempre sabem manifestar isso com palavras, né? Mas manifestam isso com o comportamento, né? Para que a gente, então, não perca esses sinais aí de sensibilidade ou de um momento mais difícil que a gente ou mesmo eles possam estar passando, né? E o profissional da psicologia é sempre uma boa ajuda para momentos como esse de sensibilidade, tá? Fico muito feliz e satisfeita de poder estar aqui anunciando, né, de uma forma mais efetiva essa parceria da psicologia com a educação. Infelizmente, o nosso podcast vai chegando ao fim. Quero agradecer a Letícia e a Nicole por essa conversa. Aos nossos ouvintes, fiquem atentos aos seus sentimentos e cuidem-se. Eu gostaria que você me dissesse o que acontece com você. E esse foi o nosso EducaCast. Até o próximo. Cara mesmo é ignorante.